Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 20 de setembro de 2020. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu os outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou os outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária, a todos, começando pelos últimos até o primeiro. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus conta essa parábola daquele homem que tinha uma vinha e sai para contratar os seus funcionários para trabalhar na vinha. Sai logo pela manhã, contrata uma turma de gente para cá pagando uma moeda de prata a cada um deles. Depois vai sair às 9, ao meio-dia, 3 horas da tarde e por fim vê aquelas pessoas desocupadas na praça às 5 horas da tarde e manda eles irem também para a vinha, porque ninguém tinha contratado eles. Depois que acabou o final do expediente, acabou o dia diário na vinha, ele manda o administrador pagar o que tinha sido combinado a cada um deles, começando pelos últimos até o primeiro. E aí, quando os últimos que foram contratados recebem uma moeda de prata, aqueles que foram contratados primeiro achavam que iam receber mais, porque desde cedo da manhã suportaram o sol, o dia todo, o cansaço, achavam que ia ganhar mais, mas receberam também uma moeda de prata e eles começaram a resmungar. Esse patrão pergunta para eles se eles foi injusto, se ele não está pagando aquilo que havia sido combinado, que era uma moeda de prata. Ou eles estavam com inveja porque o patrão estava sendo bom, pagando para todos conforme aquilo que tinha sido combinado, mesmo aqueles que trabalharam apenas uma hora. Jesus nos conta essa parábola, meus irmãos, para nos mostrar como é o reino de Deus, como é que a mentalidade de Deus é muito diferente da lógica humana. Nós queremos enxergar o reino de Deus com os olhos humanos, queremos achar que o reino de Deus é como é no nosso mundo. E a lógica de Deus é muito diferente de cada um de nós.
Jesus conta essa parábola para mostrar que os judeus, aqueles que são os trabalhadores da primeira hora, que esperaram desde Abraão 18 séculos para a vinda do Messias, acharam que iam ter regalias maiores do que os pagãos, por exemplo, por cada um. Mas a lógica de Deus é uma só. Deus quer que todos se salvem. Não importa aquele que se converte primeiro ou aquele que se converte por último. Para a lógica de Deus, essa é a salvação. É isso que Jesus se fez homem e veio a esse mundo, derramou o seu sangue na cruz para que todos nós se salvássemos. Nós não devemos imaginar que Pedro, São Paulo, Moisés, Abraão, os profetas, Elias, todos esses profetas, a graça de Deus é igual para cada um de nós. Nós que não somos santos, somos pecadores, nós teremos o mesmo prêmio de que esses santos, de que os apóstolos, de que os mártires, nós teremos o mesmo prêmio, que é a vida eterna. É isso que Jesus nos mostra, que não adianta, nós precisamos olhar o reino de Deus com a lógica de Deus, porque Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Deus não olha o tempo, mas olha o gesto de conversão. Até na última hora, no último momento, no último suspiro, se nós nos convertemos de verdade, o nosso prêmio é a salvação. Portanto, meus irmãos, Jesus nos fala, felizes dos últimos, porque serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.